Olá, meus caros alunos do primeiro ano C, do primeiro ano E, minhas turmas de Geografia. Lembrando que na última aula eu deixei uma atividade para vocês do livro didático, não se esqueçam, da página 63. E hoje nós vamos fazer a correção das 3 questões que eu passei para vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado da atividade, espero que tenha dado para reforçar o conteúdo. Lembrando que nós trabalhamos na última aula o conceito de região e regionalização, são conceitos muito importantes, e aí a partir da próxima aula eu vou dar sequência a esse conteúdo, ok? Então vamos lá. Na primeira questão, o que você tem que fazer é somente analisar a tabela que nós temos aí à disposição. Então, essa tabela ela contém dados do IDH de 2014 e, para quem não sabe o que é IDH, o IDH é Índice de Desenvolvimento Humano e o IDH ele leva em consideração os níveis de renda, de educação e saúde de uma população de um determinado país. Então, esses são os critérios utilizados para se identificar esse índice, né? E ele foi criado justamente para se opor, para fazer uma oposição ao PIB, que é o Produto Interno Bruto, aquele que só considera o desenvolvimento econômico. Então, o IDH é muito importante porque ele mede o nível de desenvolvimento humano das nações do planeta. Então, a letra A diz o seguinte: os 5 países que apresentam maiores IDHs estão inseridos em quais continentes? Gente, é só analisar um pouquinho. Vocês já devem imaginar mais ou menos onde esses países estão localizados. Na América do Sul? Não. Na África? Não. Na América do Norte? Também não. Esses países eles estão localizados na Europa, como vocês podem ver aí. Europa e Oceania. Nós temos a Noruega, Austrália, Suíça, Dinamarca e Alemanha. A Austrália se localiza na Oceania e os demais países localizam-se na Europa. Então, vejam aí, ó, o IDH muito alto, perto de 1, 0,9 são esses países da Europa e o país da Oceania, que é a Austrália, certo? Letra B. Em sua opinião, por que os países com as últimas posições no IDH são africanos? Gente, infelizmente existe muito preconceito com o continente africano. As pessoas acham que é um continente só de epidemias, que as pessoas morrem de AIDS, de fome. Claro que existem todos esses problemas socioeconômicos. E é por isso que o IDH desses países não são altos, porque esses países possuem muitos problemas socioeconômicos e são países que têm uma história muito difícil. Né? Nós tivemos aí um passado de colonização, de exploração desses países, das suas riquezas, porque são países riquíssimos, e então o IDH desses países estão baixos justamente por causa desse cenário histórico, desse processo todo de exploração que acarretou o subdesenvolvimento desses países e essa posição tão ruim no ranking do IDH. Então, na minha opinião, seriam essas as causas para as últimas posições no ranking. Letra C. Considerando os aspectos sociais e econômicos do Brasil, analise a posição do país no ranking do IDH. Não dá para ver na imagem, mas no livro dá para ver. O Brasil ocupa a posição de número 75 no ranking do IDH. Isso lá em 2014, há 6 anos atrás. O Brasil melhorou. O seu IDH melhorou em relação a 2013. No entanto, o Brasil caiu uma posição no ranking em 2014. O Brasil perdeu uma posição para o Sri Lanka, que tinha uma economia que estava crescendo mais que a do Brasil. E o Brasil, ele enquadra-se em país emergente, né? Um país que está em vias de desenvolvimento, né? Um país que tem uma economia que está se desenvolvendo, por isso que ele recebe essa denominação de país emergente, certo? Então, essa foi a primeira questão. Agora eu vou passar para a questão número 2 e a questão número 3. Olha só, agora vocês conseguem ver o resto da tabela que estava meio difícil aí de colocar no vídeo para vocês. Mas vamos lá. A questão número 2 é bem curta, bem simples. Como nós podemos definir um país emergente? Cite exemplos. Pessoal, nós temos aí uma divisão, que eu vou até explicar para vocês depois, nas próximas aulas. E é uma divisão que contempla essa nova regionalização mundial. Depois da Guerra Fria, nós temos os países periféricos, semiperiféricos e os países emergentes. Esse termo é utilizado para falar dos países que estão
em vias de desenvolvimento, países que alcançaram destaque recente na economia mundial. Ou seja, são países que estão encaminhando para que um dia possa chegar no topo, né, como país desenvolvido, mas pode ser que não. Mas vale ressaltar que esses países emergentes não fornecem uma qualidade de vida excepcional para a sua população. É muito diferente dos países do centro do capitalismo, dos países que têm a posição de destaque, podemos dizer assim. Então, são países que estão se desenvolvendo. Cite alguns exemplos. Eu falei do Brasil, nós temos o México e o BRICS. Né? O Brasil ele se encaixa aí dentro, é um acrônimo BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul também. A gente falou da África, a África do Sul é um dos países mais desenvolvidos do continente africano. Então, os BRICS, que vocês podem colocar lá na página 55, são um exemplo desses países emergentes. Ok? Questão número 3. Por que a teoria dos mundos é insuficiente para regionalizar o mundo contemporâneo? Pessoal, veja só, eu falei para vocês que essa teoria do mundo ela foi criada lá em 1950, ou seja, o mundo estava vivendo o quê? A bipolaridade, a Guerra Fria. Então, depois do final da Guerra Fria, lá nos anos 90, e da queda da União Soviética, nós tivemos aí uma retomada da multipolaridade, ou seja, outros países encabeçando aí esse cenário geopolítico, países que assumiram contornos de potências nesse novo contexto. Então, por que eu digo que encaixar essa teoria dos mundos atualmente é muito difícil e é muito suficiente? Porque não existe mais o segundo mundo. Lembre que, segundo a teoria dos mundos, nós temos a divisão em primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. O segundo mundo justamente eram os países socialistas e de economia planificada. Mas com o fim da Guerra Fria e da bipolaridade, não existe mais essa regionalização. Então, ela se torna insuficiente para dividir o mundo atualmente. Certo? Espero que vocês tenham entendido tudo, pessoal. Qualquer dúvida, vocês mandem comentários aqui no grupo. Podem falar no privado também, se tiverem vergonha. E então é isso. Corrijam as questões, não deixem. E qualquer coisa estou à disposição. Então é isso. Um abraço e tchau, tchau.